Brasil Amanhã está de volta. Meu nome é Lucas de Tirano, eu sou engenheiro ambiental e conselheiro do Clube de Engenharia. E na conversa de hoje, nós vamos conversar um pouco sobre as mobilizações que as universidades públicas têm tomado em relação ao combate a essa pandemia do coronavírus que o Brasil está vivendo e que o mundo está vivendo. Eu sou estudante de mestrado da Universidade Federal Fluminense e a gente vem percebendo que várias instituições de ensino superior têm tentado buscar formas criativas e inovadoras para que esse problema não se torne o que aconteceu em outros países que acabaram vivenciando a crise do coronavírus com um tempo maior e anterior ao nosso, né? A gente está com cerca de 4 a 5 dias de avanço frente aos outros países que já viveram pandemias nesse sentido, e por conta disso a gente pode se adiantar um pouco a esse combate. Obviamente a gente ainda não chegou numa posição em que a gente possa ter a garantia de que a gente não vai viver um problema pandêmico também no Brasil, mas é importante reforçar que as nossas universidades públicas e as nossas instituições públicas, juntamente com o Serviço Público de Saúde, juntamente com governadores e prefeitos, estão tomando decisões no sentido de tentar frear, né, achatar a curva de contaminação e de disseminação do vírus. Do ponto de vista das universidades, é importante frisar que a pesquisa e a extensão elas não pararam. As universidades, de maneira geral, elas adiaram as suas aulas de graduação, isso por uma questão, inclusive, de recomendação da Organização Mundial da Saúde. E, seguindo essa lógica, quase 100% das universidades já declararam o adiamento das suas aulas de graduação e pós-graduação, mas as atividades de pesquisa e de extensão elas não cessaram. Em boa parte das universidades federais, esses dois ramos, né, esses dois dos nossos tripés fundamentais da universidade, foram tomados pela gestão central para que eles focassem no problema do coronavírus, e é isso que a gente vem acompanhando. Do ponto de vista de produção tecnológica, de inovação, a gente viu explodir na última semana uma série de ações que começaram quase que ao mesmo tempo em várias universidades, atacando as mesmas frentes. A maior parte delas em relação à produção de álcool e à produção de equipamentos, seja para proteção de profissionais do ramo hospitalar, médicos e médicas, enfermeiros, enfermeiras, o pessoal que trabalha na limpeza, que é muito importante, que também tem a mesma proteção que os médicos e que as enfermeiras estão recebendo. Não adianta de nada você proteger só os profissionais da área da saúde e esquecer que os trabalhadores que estão transitando no hospital estão expostos ao mesmo vírus. Isso não pode acontecer e as universidades têm tomado esse cuidado. A Universidade do Pará, por exemplo, está desenvolvendo EPIs, que são máscaras protetivas. A gente vai falar um pouco melhor sobre o que seria isso mais para frente. A Universidade Federal do Paraná, ela está produzindo álcool 70 para fazer doação ao sistema de saúde público. A Universidade Federal da Paraíba, ela está preparando 2 laboratórios para testes de coronavírus para ser feitos para a população. A Universidade Estadual da Paraíba também está trabalhando no desenvolvimento de equipamentos de proteção individual. A Universidade Federal de Sergipe está trabalhando também na produção de álcool em gel. A Universidade Federal de São João del Rei também está trabalhando na produção do álcool em gel. A Universidade Federal de Viçosa já está com um laboratório dedicado para começar o desenvolvimento e a execução de testes para o Covid-19. A Universidade Federal da Bahia, juntamente com a Fiocruz da Bahia, eles montaram um canal de suporte para que a população possa tirar dúvidas sobre o corona, que é algo muito recorrente, ainda é um assunto que muita gente tem dúvidas, então esse canal está sendo de grande ajuda para identificar casos de possíveis contaminações, e isso ajuda também no controle da disseminação do vírus dentro do estado. Então é algo que deve ser seguido pelos outros estados também. A UERJ, aqui no Rio de Janeiro, também está fazendo a produção de álcool 70. A UFRJ e a PUC, aqui do Rio, estão numa parceria muito interessante na produção de EPIs, desses face shields,
e eles estão num desenvolvimento bem avançado do ventilador mecânico de baixo custo, que é um equipamento que ele é fundamental no tratamento das pessoas que já estão infectadas pelo vírus e em um estado mais avançado da doença. O coronavírus ele é reconhecidamente um vírus que causa uma deficiência pulmonar muito grave, ele é muito agressivo em muitos casos, então as pessoas, isso não importa a idade, não importa a condição física, não importa nada, as pessoas não conseguem respirar. É como se você tivesse um pano tapando a sua boca, você busca ar e não consegue, isso se dá pelo colapso de alvéolos. Então, assim, existe toda uma questão médica por trás disso, e esse equipamento que a UFRJ e que a PUC estão desenvolvendo já numa fase de protótipo em testes hoje, isso a gente está falando em uma semana quase, os pesquisadores da UFRJ e da PUC conseguiram colocar um protótipo para testes. Esse protótipo ele reinfla os alvéolos que colapsaram, ou seja, é como se você tivesse várias bolsas dentro do seu pulmão que fazem a troca do gás. Entra oxigênio, sai gás carbônico. E aí, quando você está com coronavírus ou outras síndromes respiratórias, essas bolsas, às vezes, elas se fecham e elas não têm, com só a capacidade do seu corpo, a capacidade de se reinflar. Esses ventiladores mecânicos, eles forçam o ar para dentro com o uso de uma máscara e um equipamento, e isso força com que essas bolsinhas elas voltem a se encher de ar. Isso permite que você consiga respirar. Então, é um equipamento que salva vidas. Hoje a gente está acompanhando no mundo inteiro, está existindo uma falta desses equipamentos. A Itália mesmo, que está sofrendo graves consequências com o coronavírus, ela está pedindo para o mundo todo doar equipamentos de ventilação mecânica ou por ventilação de intubação. A China, que está conseguindo fazer agora uma curva negativa, né? Os casos na China estão começando a decrescer. A China está se oferecendo para doar os equipamentos que eles não vão mais fazer uso nos leitos hospitalares que eles tinham mobilizado para tratar o corona. Então, esse equipamento que a UFRJ e a PUC estão desenvolvendo já em fase de testes, se ele de fato passar, e a gente está torcendo muito, o Brasil inteiro, todos os pesquisadores que estão acompanhando esses projetos, a gente está torcendo muito para que eles sejam muito bem sucedidos nesse protótipo. Se de fato eles conseguirem aprovar esse protótipo e começarem a produção desses ventiladores mecânicos, isso vai ser entregue para os serviços de saúde do Brasil e pessoas vão conseguir se manter vivas. Isso é fundamental e é uma atitude maravilhosa que os pesquisadores da UFRJ e da PUC estão conseguindo construir. E aí, por fim, eu vou puxar um pouco de sardinha para a minha universidade. Como eu falei, eu sou da Universidade Federal Fluminense, e na UF a gente está atuando em 4 frentes de combate ao coronavírus. A nossa faculdade de farmácia está produzindo álcool 70, a gente já está com uma produção muito bacana, a gente está conseguindo oferecer o álcool 70 tanto para a equipe do hospital universitário, que é da UF, o Antônio Pedro, como também para alguns outros hospitais aqui de Niterói. Além disso, a Escola de Engenharia, junto da reitoria da UF, e nesse sentido, o reitor da UF, o professor Antônio Cláudio, ele está tendo uma atuação magnífica, né? Como a gente chama os reitores, o magnífico reitor, mas ele está tendo uma atuação magnífica, ele está articulando todos os grupos possíveis para a gente poder juntar essa equipe da engenharia junto da equipe da área médica para a gente desenvolver protótipos para serem utilizados nos hospitais. Então, hoje a gente já tem um protótipo desenvolvido de equipamento de proteção individual, aquele Face Shield que eu estava comentando. Para vocês terem uma ideia, é isso aqui. Esse aqui é o protótipo da UF. Na frente dessa proteção entra uma folha de PETG, que é um plástico meio rígido, mas totalmente transparente. E o trabalhador na área hospitalar ele usa na cabeça, preso por um elástico, com o plástico na frente. Isso impede que as gotículas contaminadas com vírus atinjam o rosto do profissional. Hoje, a gente tem pesquisadores já concordando que a maior forma de proliferação dos casos é quando essas gotículas atingem as mucosas, ou seja, a boca, nariz e olhos. Então, você impedir fisicamente, ter essa barreira física para que essas gotículas atinjam essas mucosas é de fundamental importância, em especial nos hospitais. Hoje o Brasil já tem uma deficiência de
médicos, de enfermeiros, de profissionais hospitalares. Então, imagina se agora esses profissionais, além da deficiência que a gente já tem, começarem a ter uma problemática maior, que é que eles mesmos terão que ser colocados em quarentena, ou terão que ser tratados contra o coronavírus. Isso vai diminuir muito a capacidade de tratamento dos hospitais. Além disso, a UF também está desenvolvendo um outro protótipo junto da equipe médica, que é isso aqui. Isso aqui é um splitter. Ele basicamente entra aqui um tubo do ventilador mecânico e ele sai para 2 pacientes. Normalmente, o respirador mecânico ele é utilizado só para um paciente, mas nesse caso, que é gravíssimo, se a gente consegue aprovar esse protótipo junto da equipe médica do RUAP, que está nesse momento fazendo testes para ver a viabilidade do nosso protótipo, do dia para a noite, se a gente conseguir entregar a produção que eles esperam, a gente pode duplicar os respiradores que já existem instalados nos hospitais. Só para dar um exemplo para vocês, no Antônio Pedro, nós temos 73 ventiladores. Se a gente conseguir entregar o número de peças Y que a gente precisa para duplicar, esse número de um dia para o outro passa de 73 para 146. É o dobro de pessoas que a gente pode atender dentro do hospital. E isso só no Antônio Pedro, fora os hospitais aqui de Niterói, do Rio e do Brasil, que essa peça vai poder ser utilizada. E, por fim, a UF também está no desenvolvimento de um ventilador mecânico de baixo custo. A gente está numa fase bem mais inicial do que a UFRJ e a PUC. A gente está tentando trocar essas figurinhas sempre que dá, porque as equipes estão muito mobilizadas, então não é sempre que a gente consegue parar e conversar. A gente tem que manter esse distanciamento. Estamos fazendo ações mais por videoconferência. E hoje a UF está com um projeto de conseguir liberar, se tudo der certo ainda hoje, no dia 27 de março, os nossos arquivos públicos, para que a gente possa ter o Brasil inteiro tendo acesso a esses arquivos, replicando esses arquivos de forma absolutamente gratuita. De maneira alguma, a UF vai cobrar sobre nenhum desses projetos. Tudo que a gente quer é que as pessoas possam ter esse acesso. Inclusive, a gente está tendo contato com universidades de fora do Brasil, então universidades da Espanha, universidades de países sul-americanos. A gente está tendo esse contato para poder fazer essa distribuição responsável dos arquivos e tentar ajudar que o mundo inteiro segure essa pandemia e não tenha um número de mortes excessivo como a gente está tendo. É óbvio que, infelizmente, o número de mortes não tem como ser zerado, a gente está correndo contra o tempo, mas a gente está tentando fazer com que ele seja o menor possível, e isso é um esforço que as universidades públicas aqui no Brasil estão fazendo com uma dedicação absurda. A gente vê que muitas vezes a gente faz videoconferências 4 horas da manhã porque ninguém dormiu tentando fazer as coisas funcionarem. Então, eu queria concluir dizendo que, nesse momento, as universidades públicas, mais uma vez, como sempre estiveram, estão do lado do Brasil, estão do lado do povo brasileiro, estão do lado da pesquisa e de tentar salvar a população, de entregar para a população o que melhor tem a universidade pública. Então, é uma função social da universidade que a gente está tentando cumprir da melhor forma possível. Nós do Brasil Amanhã agradecemos a todos e todas pela audiência. A gente pede que vocês visitem o nosso site. É o site www.clubedeengenharia.org.br. Acessem as nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter e Facebook. Lá a gente tem postado notícias muito relevantes e de fontes confiáveis sobre o coronavírus, além da publicação diária de um boletim que apresenta os dados do coronavírus no Brasil e no mundo. Se vocês gostaram do vídeo e acharam interessante, por favor, repassem. A gente precisa que esse vídeo alcance o maior número de pessoas possíveis. E, para finalizar, cuidem um do outro. A gente entende que é muito importante que, nesse momento de isolamento social, as pessoas mantenham algum contato, mesmo que de longe, e se cuidem, porque isso também é muito importante no combate a essa pandemia. É isso, muito obrigado.